Annyeonghaseyo! Olá, dorameiras! Hoje nós vamos falar do dorama que venceu a enquete que nós fizemos no @meninasdorameiras no Instagram, Reino da Conquista. Isso, e vamos aprender a fazer sunomono, que não é nada mais, nada menos que salada de pepino. Gente, mas não é qualquer salada de pepino. Eu já experimentei um pouquinho ali, é uma delícia. Isso mesmo. Gente, nós vamos falar hoje sobre esse dorama que chegou no top 10 em apenas uma semana de exibição. Os primeiros episódios já conquistou as dorameiras. É muito bom, vocês vão gostar à medida que nós vamos falando. Também ensinaremos a salada, fazer a salada, vamos dar uma paradinha, né? Isso. E ensinar a fazer a salada. Muito fácil. Então vamos lá, gente. Para começar, a Maria Helena vai ler a receita, a primeira receita, e eu vou mostrar para vocês, tá? Gente, eu vou ler a receita para vocês conseguirem fazer a salada. Ela é simples, mas é muito gostosa. 3 pepinos japoneses, mais ou menos 800 gramas. Pepino grande, tá? Não é pequeno não, tem que ser grande. Lavar ele direitinho. Isso. Tirar as extremidades. Isso, que é cortar. Fazer isso aqui, tá, isso, gente? Isso. Vocês podem fatiar nesse fatiador que ela vai mostrar. Então, isso. Ou cortar, que ela preferiu cortar com a faca, que ficou melhor. Então você pode usar esse aqui, né? Eu achei que ficou um pouco fino. Tá vendo? Então eu preferi fazer as fatias, eu preferi usar aqui a faca. O que eu fiz? Eu peguei a faca e fiz bem fininho. Olha para vocês verem. Tá vendo? Então eu achei melhor. Por quê? Nós vamos colocar o sal que vai desidratar, né? Então e ficou... vai diminuir, né? Isso. Eu achei também melhor esse sistema de cortar. Aí agora a Maria Helena vai ler como que a gente vai fazer para desidratar essa salada. Esse sistema é usado muito na culinária na asiática, né? Eles usam muito para os alimentos lá, tá? Isso. Gente, o que vocês vão fazer? Fatiar o pepino em fatias desse tamanho, nessa espessura 2 milímetros. Depois vocês vão transferir para um escorregador. Pode ser de macarrão, alguma coisa que tenha furinho na sua casa. Ou uma peneira, tá? Vocês podem usar uma peneira também. Isso. Aí vocês vão colocar 3 colheres rasas de sal. Isso. Aí você vai colocar o sal aqui dentro. Isso. Esperar desidratar. Vocês vão esperar ele desidratar. Vai mexer ele, né, delicadamente. Delicado. E aí vai ficar 20 minutos desidratando. Isso. Enquanto fica 20 minutos, nós vamos falar mais um pouquinho do dorama Reino da Conquista. Deixa aí desidratando. Nós vamos falar, gente, o dorama é o seguinte, é um dorama de época. Dorama de época que eu achei assim um dos melhores que eu assisti, porque ele tem uma trama que envolve, né? Envolve a gente lá na trama do dorama. Ele conta a história de um rei que no primeiro momento começa com uma guerra. E a guerra, ela não foi bem sucedida não. O rei, vamos dizer assim, que ele se deu mal nessa guerra. Muitas pessoas morreram. E por essas mortes, essa guerra não foi bem sucedida, ele teve que mandar o príncipe, que se eu não me engano, o nome dele é Lee In. Eu estou estudando coreano, gente, mas daí não sei falar direito ainda a pronúncia dos atores, mas conseguirei. E é irmão do rei, né? Ele é irmão do rei, isso. E aí ele é mandado para um outro reino, né? E lá ele fica cativo por um bom tempo no reino King, que o reino dele é Ming e o outro é King. Gente, também fala no princípio a dinastia Joseon, acho que é Joseon mesmo. Que é na antiga, que é Seul, na verdade, hoje. Eu não sei história coreana não, mas a gente vê nos dorama. Então ele fica lá um tempo jogando Baduk com o imperador e ele consegue lá fazer uma amizade. Depois ele é devolvido para o reino dele com algumas pessoas que também foram levados cativos e volta
e conhece um jogador de baduque, aí é que começa a trama. Vamos dar uma paradinha, vamos voltar para a nossa salada. Então, gente, ficou 20 minutos lá, né, marinando no sal, né, aqui. E o que vai acontecer? Vai sair, tá vendo? Um líquido assim, ó, vai ficar isso aqui, ó. Esse líquido assim, verde. Vocês podem dar uma espremidinha, né, pra sair esse líquido. Antes de tirar, de misturar a mistura, você vai, pega e faz assim, ó, espreme para tirar o resto do sal, que aquilo ali, aquela água ali, foi o sal que fez, né, tirar. Então você faz isso aqui para acabar de tirar, para ficar bem sequinho, né? Agora nós vamos passar para vocês a mistura que a gente mistura no somomô. Isso, é o molho, gente. Vamos passar para o molho. Uma colher de açúcar, bem cheia, ela não é rasa não, pode ser bem cheia mesmo. 130 ml de vinagre de maçã ou de arroz. Isso. Nós escolhemos o de arroz. Isso, porque, gente, você pode usar tanto de maçã quanto de arroz. O de arroz eu achei ele mais suave, então eu tô usando vinagre de arroz. Você pode colocar também, por exemplo, um pouquinho de água para tirar um pouco da acidez do vinagre. E açúcar também, se você achar que gostar mais adocicado, você pode colocar um pouquinho a mais de açúcar. Que é meu caso. Isso, ela gosta. Então, coloquei no fogo, já que eu fiz, né? Mexi, fiz essa calda, olha. E aí você vai pegar e vai jogar no pepino, tá vendo? Isso aqui. E ele fica bem envolvido mesmo nessa calda. Isso. Aí você mexe bastante e vai colocar na geladeira uns 20 minutos para ficar bem fresquinho. Isso. Gente, e também quando vocês forem fazer esse molho é no fogo baixo, tá? Senão queima o açúcar, não vai ficar bom, né? Isso, fogo baixo. Gente, e também tem na hora que você for colocar, você vai colocar na próxima, o gengibre? Sim, depois. Eu no final, na hora que eu mostrar para vocês o final, eu vou falar o restante. Então nós vamos continuar falando do dorama. Aí ele volta do Reino Kiki, está passeando num lugar belíssimo, tem uma água lá que eu achei muito bonita a paisagem, e conhece esse jogador de baduque, que ele joga baduque. Depois vocês vão descobrir na trama, ele ganha e compra pessoas que estão cativas. Isso. Na verdade, mais pra frente, não é um jogador, é uma jogadora. Isso. E ele se apaixona por esse jogador de baduque, que naquele momento ele não, é lógico que ele não se vê apaixonado por um jogador, mas mais pra frente ele começa a ficar confuso, que ele fica apaixonado por ele. Mas na verdade é ela. Ele gosta, né? O jogador agrada ele, né? Porque é o companheiro dele, então ele começa a ficar meio confuso com seus sentimentos, né, Margarida? Isso. E se torna também um confessor. Ele confessa alguns problemas do reino com o jogador. Aí desperta o quê? O ciúme das pessoas, né? Porque um rei, ele pode se envolver com qualquer pessoa e eles começam a tramar contra o jogador de baduque. Que os ministros do reino, aqueles que desejam o poder, acham que ele está sendo manipulado pelo jogador de baduque e começam a tramar contra a vida do jogador. Mas também os jogadores escondem um segredo. Ele gosta do rei, ela no caso, né? Ela gosta do rei, porém ela quer vingança porque ele deixou a amiga dela morrer no passado. Isso, ela fica muito confusa entre os seus sentimentos, né? Isso. Ela quer vingar a morte da amiga, mas ao mesmo tempo ela é apaixonada pelo rei também, né, Maria? Isso, e que rei, né, gente? Diga-se de passagem, é um rei que não é qualquer um. Deixa o reino embelezado com tanta beleza. Verdade. Gente, e eu vou te falar, eu assisti muitos doramas de época, mas esse me encantou, porque ele envolve, ele tem aqueles ganchos que a gente fica preso no próximo episódio, porque a Netflix faz o favor de dar ele, né, em dosagens assim, homeopáticas. Tá liberando aos poucos, tá, gente? Você ainda pode estar assistindo ainda, alguns capítulos ainda, né? Tá liberando aos poucos. Falta 4 capítulos para terminar, mas como ele ganhou na enquete, nós resolvemos então agradar as dorameiras e falar de Reino da Conquista, que realmente já conquistou os dorameiros e as dorameiras. Isso, nós indicamos porque é bom, tá?
Se fosse ruim, a gente ia falar que era ruim também, tá bom? Então, voltando aqui, a gente fez, ficou na geladeira, viu, gente? Olha o tanto que dá. Já passou os 20 minutos. 20 minutos já, a gente tá falando aqui 20 minutos. Olha para vocês verem. Gente, isso aqui vocês podem comer com pão, vocês podem comer com arroz, com carne. Então, é uma salada maravilhosa. Ela fica adocicada com um pouquinho de sal. Eu vou mostrar para vocês. Você não vai falar ainda do dorama? Não pode continuar fazendo aí? Então, gente, olha aqui o que eu fiz. E aí, depois de tudo que você fez, a salada, olha aqui a salada. Né? Eu fiz um arroz, que é um arroz coreano, né? O mesmo arroz que você faz para comer no sushi, é coreano lá, né? Fiz o arroz normal. Se eu não me engano, é arroz bori? É um arroz que ele é diferente, você faz ele diferente. No outro vídeo que tá no canal, você pode ir lá ver, que você vai aprender a fazer, tá? Eu esqueci do nome aqui. Isso. E aqui, gente, depois que estiver pronto, tá vendo? Você vai pegar o gergelim, que eu torrei ele, né? Eu coloquei tanto o branco quanto o... Vou chegar aqui para vocês verem. Tanto o branco quanto o pretinho, e coloquei ele na frigideira para dourar ele. E aí, depois no final, tá vendo? Ó, você pode jogar aqui por cima. Fica uma gracinha, gente. Por cima da salada, tá, gente? Isso. Esse aqui é o da Maria Helena. Olha que delícia. Daqui a pouco iremos comer. Isso. E agora eu vou pôr pro meu também, tá vendo? Gente, porque a gente tem que comer com os olhos, né? Isso. Primeiro eu aprendi isso, assistindo vários programas de culinária, tem que comer com os olhos, tá lindo. Então você não precisa comer só com esse arroz, né, estilo coreano, né? Às vezes Mas você pode comer com arroz normal nosso também, tá, gente? Não tem problema. Isso. Gente, continuando no Reino da Conquista, e ele conhece então o jogador. Mais pra frente, esse jogador é acusado de traição. E ela pede ajuda para que a amiga dela, que ela gosta demais, não morra. E ele, nesse momento, não interfere nessa acusação. E aí ela fica realmente com aquele sentimento de vingança, de que ele não a ajudou naquele momento que ela precisava, e vai levando aquilo, e é presa, né? Cativa. Isso. Aí, naquele momento, também ela consegue fugir, ela é golpeada nas costas, mas ela sobrevive e volta novamente como jogador de baduque. O rei, ele procura desesperadamente um jogador de baduque para jogar com ele, e aí tem um concurso no reino, e ela vence o concurso, que ela é muito boa. Isso. E aí ele a reconhece, e algumas pessoas também, que já tinham ela como morta, 3 anos se passaram, e ela volta, consegue vencer esse concurso de baduque, e começa a ser o jogador de baduque do rei. Isso. E até nesse dado momento ele ainda acha que é homem, ele começa a ficar confuso, mas como ele gostava muito da companhia dele, ele fica confuso. Mas chegando no final, acho que no 8º capítulo, se eu não me engano, ele descobre, né, ela bebe um pouquinho, e ele descobre que ela não é homem, é mulher. E aí vem aquela cena que toda dorameira gosta, que é a cena de romance. Eles ficam juntos, passam a noite juntos, ele fala como ela pode ter enganado. No primeiro momento ele fica com muita raiva, né? Isso. Mas não consegue resistir ao amor que os dois sentem, e eles se entregam ao amor. Parte bem gostosa que a gente gosta muito, né, gente? Isso. E aí ela fica mais confusa ainda, né, Maria Helena? Muito mais. Ele descobre que ele é ela, né? E mesmo assim, eu achei engraçado, né, Maria Helena, que agora ela ainda continua com sentimentos de vingança. Sim. Essa parte a gente fica um pouquinho confusa por causa da vingança, a gente não entende. Porque ele também, no mesmo momento que ele se mostra um pouco duro, porque ele é um rei, ele é um monarca, ele não pode ser aquele rei frouxo, né, gente? Ele tem que ter postura de rei. Então ele se mostra um pouco fria e ela fica confusa. Mas ela sabe que ele gosta dela, e ele também sabe que ela também gosta. Porém, ela fica confusa nos sentimentos. Ela ouve também conversas do rei e fica confusa se ele é ruim. Mas a impressão que se dá, que ainda não foi revelada, é que ele faz isso tudo para proteger o grande príncipe, que é o sobrinho dele,
que ele também venha nomear agora, nesses os últimos capítulos que a gente assistiu, ele nomeia o príncipe, o herdeiro dele, adota ele e ele vai ser o sucessor dele, contra a vontade de muitos ministros, mas não teve jeito. Ele enfrentou, porque ele tem autoridade, ele tem postura de rei, ele simplesmente falou, vou nomear, consultor a rainha, né, que é viúva do irmão dele, porém agora passou a ser esposa dele, mas eles não tiveram relacionamento, por isso não geraram herdeiro. Então o pai dela pede ele para nomear o grande príncipe, o herdeiro dele, e ele adota ele e ele vai ser o sucessor. Despertando aí muita raiva de algumas pessoas poderosas do reino. Porque muitos queriam que o filho do rei assumisse o reinado, né? Que ele casasse, tivesse um herdeiro. Só que como agora ele vai passar o sobrinho dele, né? No caso, e eu acho que, na minha opinião, ele sempre quis isso, ele quis proteger o reino para o sobrinho herdar. Porque ele realmente, a princípio, ele não queria o poder. Ele tem postura, realmente nasceu para reinar, mas ele não queria. Mas algumas pessoas forçaram essa ascensão dele ao reino e ele está conseguindo reinar. Ele é um bom rei, deixa um pouco confuso as dorameiras a princípio, acho que ele é um pouco ruim, mas não, gente, a trama já está quase nos momentos finais e ele está se revelando um bom rei. Isso. Gente, então nós vamos prosseguir agora. O final da história vocês vão ter que assistir, né? Continuar assistindo a série, vai lá, assistam, né? E depois comenta aí no canal também se vocês gostaram ou não, tá bom? Nota tudo que a gente falou aqui. E também fazem a salada e comentam aí também no canal para ver se vocês gostaram, tá? A gente vai provar e a gente vai dar uma nota aqui, né, Maria? Isso! Vamos lá! Gente, comenta, compartilha, nos ajude para que o canal cresça. Nós sempre teremos conteúdos aqui ensinando uma receita e falando sobre dorama. Isso aí, então vamos lá. Gente, minha irmã vai me servir aqui, que eu não sou muito boa com os palitos. Estou aprendendo ainda. Estamos ouvindo uma musiquinha baixinha, mas vamos pedir para aumentar. Alex, aumenta. Gente, muito bom. Agora sou eu. Alex, aumenta. Gente, eu gosto desse gostinho que tem esse meio adocicado. É o tipo de comida que eu mais amo. É agridoce, sabe? Eu gosto. A salada tem um gostinho delicioso. E o gergelim fica crocante. Gente, nós iremos para o nosso momento final. Quer comer mais? Só mais um pouco. Delícia. Gente, muito obrigada. Cansamos de dar. Até o próximo vídeo.